Olá pessoal, eu sou a Nayane Aizawa, acupunturista com especialidade em estética, do site Aizawa Acupuntura. E neste vídeo eu quero contar um pouco sobre como os chineses explicam o funcionamento da acupuntura. Esta pode ser entendida como a base da teoria da medicina tradicional chinesa. Os taoístas, que eram pensadores na China antiga, viam o universo como um sistema em constante movimento, constantes mudanças, mas que mantinha a sua harmonia. De acordo com suas teorias, a natureza se expressa sempre em opostos, como o dia só existe porque depois vem a noite, a umidade só existe porque existe a seca, o calor só existe porque depois vem o frio. Tudo isso está sempre em equilíbrio e não existe sem o outro, ou melhor, um só existe graças à existência do outro. E essas manifestações antagônicas, que se mantêm em equilíbrio, são divididas em dois grupos chamados de Yin e Yang. O fenômeno Yin é aquele que mostra as qualidades da escuridão, descanso, úmido, frio, o princípio feminino. Já o fenômeno Yang possui as qualidades da energia como luz, atividade, seca, calor, o princípio masculino. E este é o equilíbrio entre esses fenômenos, o Yin e Yang. A neblina da manhã só existe porque é dissipada pelo calor do sol. O fogo da floresta é extinguido pela tempestade. A escuridão da noite é substituída pela luz do dia. Agora, imagine se este equilíbrio é quebrado. Aí surgem as enchentes, as secas, os incêndios. É errado achar que o Yang é o bem e o Yin é o mal. Quando os dois estão equilibrados, se faz o bem, e o desequilíbrio entre eles se faz o mal. E o corpo humano é apenas uma extensão da natureza. Também precisa existir o equilíbrio entre os órgãos, e cada um é identificado como sendo Yin ou Yang. E da mesma forma que na natureza, quando o equilíbrio é quebrado, é que aparecem as enfermidades. Por exemplo, uma pessoa que come comida fria em um dia frio pode apresentar muco em excesso, que é o Yin. Uma pessoa que realiza uma atividade extenuante em um dia quente deve experimentar desidratação forte com febre, que é Yang. Fígado, coração, baço, pulmões e rins são considerados órgãos Yin. Já a vesícula, intestino delgado, estômago, intestino grosso e bexiga são considerados órgãos Yang. Meio estranho, ou diferente, né? Bom, mas vamos continuar. Na medicina tradicional chinesa, o corpo e a mente são inseparáveis. E existem algumas substâncias consideradas vitais, como o sangue, essência e fluidos corporais, o corpo, a mente e o Qi. Mas o que é Qi? O Qi é considerado uma energia, uma força da vida. Ele é o poder fundamental por trás de todas as atividades da natureza e também a força vital do corpo humano. O Qi pode ser o poder observado na força da natureza, como uma tempestade que fornece água para as plantas e rios, ao mesmo tempo que destrói edifícios. Para o nosso corpo, o Qi está no ar, no alimento, dentro de nosso organismo. Ele é ligado à nutrição, ao sistema defensivo, entre outros. Continuando, na medicina tradicional chinesa, os chineses identificaram uma relação cíclica com 5 elementos da natureza. A madeira alimenta o fogo, que por sua vez se transforma em terra. Com o passar dos anos, a terra se transforma em metal, e deste brota a água. Por fim, a água irriga a madeira. Os chineses observaram este ciclo na natureza e o chamaram de ciclo da geração da teoria dos 5 elementos. E este é um dos ciclos que mantém a natureza em equilíbrio.
E assim como já comentei sobre o Yin e Yang, o corpo humano é apenas uma extensão da natureza. Ou seja, se os órgãos assumirem os papéis destes elementos, vamos encontrar dentro do corpo humano a mesma relação encontrada na natureza. Dentro da anatomia definida na medicina tradicional chinesa, nos sistemas Yin, fígado, coração, o baço, o pulmão, o rim têm a mesma relação do ciclo da geração. No sistema Yang, temos a vesícula biliar, o intestino delgado, o estômago, o intestino grosso e a bexiga. Da mesma maneira, existe o ciclo de dominância, ou controle entre eles. A madeira controla a terra, que controla a água que controla o fogo, que controla o metal, e o metal controla a madeira. E este ciclo de dominância também existe entre os órgãos. O fluxo do Qi através do corpo ocorre dentro de um sistema fechado de canais, ou meridianos. Existem 12 meridianos principais, que correspondem aos 10 órgãos, Yin e Yang, além do sistema correspondente à circulação e sexualidade, considerado Yin, e ao sistema chamado de triplo aquecedor, correspondente ao metabolismo, considerado Yang. Essa rede de meridianos permite ao Qi, ou força da vida, atingir todos os tecidos e órgãos, fornecendo nutrição, calor e energia a todas as partes do corpo. O fluxo de Qi viaja de canal a canal, passando através de todos os meridianos a cada 24 horas. Apesar dos meridianos serem profundos dentro do corpo, os pontos dentro deles estão acessíveis a partir da superfície da pele. E é com a manipulação desses pontos que se fará com que o Qi volte a fluir de maneira correta no corpo, buscando o equilíbrio entre o Yin e Yang e os 5 elementos. E a manipulação desses pontos pode ser por meio de pressão, calor ou até de agulhas. Opa, espera um pouco. Agora toda essa teoria começa a fazer sentido. Para tratar uma pessoa, precisamos manter o equilíbrio do Yin e Yang e manter o fluxo de energia fluindo dentro do ciclo da geração e do controle da teoria dos 5 elementos. Mas caso tenha algum problema, é necessário estimular o órgão deficiente através do meridiano correspondente a este órgão, em pontos próximos à superfície da pele. Com isso, libera o fluxo de Qi e o organismo volta ao seu funcionamento normal. Diferente, né? Não tem nada de místico ou mágico, dentro do conhecimento que existia na época. Essas analogias com a natureza foram o meio que os chineses encontraram para explicar o corpo humano e cuidar da saúde. Gostou do vídeo? Quer saber sobre a relação da medicina tradicional chinesa com a medicina moderna? Ou vocês acham que foi fácil para o mundo ocidental dar o braço a torcer para essas técnicas tão diferentes de tudo que estamos acostumados? Quais são os cuidados para manter a segurança na acupuntura? O que se sente quando está sob tratamento? E o que a acupuntura trata e quais são os benefícios estéticos dessa técnica? Te espero nos próximos vídeos!